a trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, para as nossas famílias, para as nossas casas, para o nosso presente e para o nosso futuro, a vontade de Deus. E eu digo para vocês que existe uma forma de fazer. E eu quero começar pedindo para que você peça para o Espírito Santo falar com você de uma forma específica agora. Faça uma oração breve, alguns segundos, pedindo para o Espírito Santo falar a você de uma maneira individual, aquilo que ele quer comunicar, aquilo que ele quer trabalhar, quem sabe até trazer uma cura específica, um direcionamento, apontar uma revelação ao seu coração, em nome de Jesus, e que essas orações subam diante do trono de Deus e realize as transformações para essa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro é que Deus, ele é família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o próprio Deus é relacionamento familiar. E o objetivo de Deus, se você ver lá, Hamilton, eu vou pedir para você, de repente, quando eu citar alguns versículos que não estão aqui, se você tiver como ir e voltar, legal. Escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né, você vê ali, está no plural, e é verdade, é no plural, Elohim. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, então, decidem fazer o ser humano para refletirem na terra, em toda a criação, realizada ali nos primeiros dias, né, como você vê em Gênesis 1. Então, Deus faz o ser humano e o objetivo, então, é que homem e mulher multiplicassem e viessem revelar na terra esse relacionamento do céu. A imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, como Deus é. Eles, então, viessem multiplicar isso na terra. Multiplicar biologicamente e multiplicar espiritualmente e relacionalmente também. Ok? Então, a forma de ser de Deus, o caráter, os atributos espirituais, os atributos morais e como se relaciona no céu é o objetivo original de Deus para todo ser humano. A gente precisa entender isso. Depois veio o pecado, você já sabe da história, o pecado estraga, coloca uma distância entre nós e Deus, e ele então começa a trazer doenças, problemas, e Jesus veio então para ser a vacina para esse vírus do pecado. Jesus então vem à terra em forma humana e nos reconcilia com o Senhor. E eu quero então, baseado nessa premissa em que nós estamos aqui no mundo para revelar a natureza de Deus, para sermos família de Deus, eu quero fundamentar isso em Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Efésios 3,14 diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Vai prestando atenção nos detalhes dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso. Versículo 15. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, letra maiúscula, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Então, você é fortalecido no seu íntimo, no seu interior, à medida em que o Espírito Santo vai agindo em você, revelando essa natureza familiar de Deus. Deus, então, acabamos de ler, que Deus, ele quer ser pai de uma grande família. Nós acabamos de ver em Gênesis 1, estamos conectando as peças aqui. E aí, então, nós temos essa possibilidade de sermos fortalecidos nessa direção de sermos família de Deus aqui na terra, atraindo do céu para a terra todas essas qualidades, atributos, essa presença, essa unção. Tá? Então, versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor.
Porque é através de Cristo, é através de Jesus que isso acontece. Não tem outro caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha o que diz então em versículo 18. Isto para que todos os santos, e biblicamente santos somos nós, os separados para Deus, tá? Todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso aqui fala de dimensões. E conhecer o amor de Cristo que excede, é além do entendimento, de todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, todos nós aqui queremos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Então, qual é o caminho? Entender essas dimensões do amor de Deus, isso estar enraizado, alicerçado em nós por meio de Cristo Jesus. À medida em que nós vamos compreendendo isso, nós vamos então, sendo cheios dessa plenitude, vamos aprendendo a ser família do céu aqui na terra. Todo mundo entendeu? Essa é a dinâmica. Então agora, nós vamos nessa direção. Acontece que o seguinte, as nossas experiências familiares, sociais e religiosas, elas desfiguram o propósito original de Deus nas nossas vidas. As nossas experiências que tivemos e que temos nos ambientes em que vivemos, por não serem conduzidos pelos direcionamentos espirituais, pela presença de Deus, elas causam feridas, causam desvios na nossa natureza, nos tiram o foco e nós absorvemos então uma cultura que é aqui da terra, sendo que existe uma cultura do céu, da qual nós precisamos aprender e então comparar como que nós estamos e como por espelho ver o quanto, em qual área que estamos distantes dessa cultura do céu. Para quê? Para que possamos trazer essa cultura do céu para a terra, e foi por isso que Jesus falou na oração que nós devemos orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Essa cultura familiar do reino dos céus precisa cada vez mais vir para a terra, em nós, no nosso íntimo e através de nós, na nossa família, em todos os ambientes que nós vamos. É isso que Deus quer fazer. E eu vou dizer para vocês que está inaugurada uma nova estação na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, está gravando, eu vou deixar gravado. Nós entramos nessa jornada. É uma das coisas que mais Deus vai fazer durante um tempo, um bom tempo, eu não sei quanto tempo nas nossas vidas, porque Deus quer que cada um de nós venhamos experimentar isso, trazer cada vez mais forte, sermos cada vez mais fortalecidos no nosso íntimo, trazendo essa realidade do céu para a terra. E vamos hoje aqui então ter uma ideia um pouco geral de tudo isso que nós devemos fazer. Nós devemos então comparar o que aconteceu, ou como estamos, o que nós estamos carregando agora, que é diferente da vontade de Deus, para que possamos então entrar num caminho de transformação. A gente só começa a ser transformado quando a gente entende que ponto que nós estamos e para onde nós estamos querendo ir. Então nós vamos aqui hoje, nós vamos jogar à superfície algumas dessas coisas, principalmente onde a gente quer chegar. Agora, escola de discípulos que virá, e outras coisas que virão, já estou alertando a igreja, fique atento e mergulhe em tudo que Deus está fazendo, que Deus está promovendo através da igreja. Por quê? Porque o objetivo é isso, que você cresça em ser um filho e uma filha de Deus. E que você traga essa unção, essa presença para as realidades das suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar é que na terra normalmente se vive sob um ambiente de culpa, julgamento e condenação. Os ambientes familiares, os ambientes relacionais são pautados por tensão, por medo, por controle. Como eu falei, o trabalho de cura nessas áreas não vai ser hoje. Eu quero aqui só ressaltar e apontar para onde a gente quer chegar. Para a gente começar daí, a gente precisa saber sempre o destino. Mas eu preciso ressaltar aqui o ponto de partida, e eu tenho certeza que enquanto a palavra de Deus vai sendo liberada, algumas curas já estarão acontecendo aqui, nesse exato momento. Tá? E no final nós vamos fechar com uma oração, concluindo só. Tá? Mas eu creio que durante a palavra a cura já vai acontecendo, ou vai começar hoje,
agora, à medida que essa palavra vai sendo liberada. Então, na Terra, os ambientes familiares muitas vezes são conduzidos por imposição, manipulação. Às vezes é dependência, sabe? Aquele ambiente familiar que a pessoa se sente sugada na energia, até mesmo nos recursos. Ambientes familiares, às vezes, são conduzidos por usurpação. Algumas pessoas se sentem usurpadas, exploradas em alguns ambientes familiares. Outros ambientes são conduzidos por autoritarismo, chantagem emocional, opressão, agressão, violência, traições. Nada disso é vontade de Deus. Dentro desses ambientes, as divergências, elas surgem e não são tratadas com maturidade. As divergências geram conflitos, geram problemas, brigas, inimizades, separações. Por quê? Porque as pessoas não têm maturidade espiritual para lidar com as divergências. E a gente está agora às portas de eleição. Misericórdia. É complicado, porque vem grandes diferenças, grandes divergências e muitas vezes relacionamentos são quebrados por causa disso, por causa de política, por causa dos outros, sabe? E às vezes é por outras questões familiares, às vezes é herança, às vezes são tantas coisas, como eu falei, eu não quero entrar aqui, dá vontade, mas eu não quero entrar. Mas o que essas coisas, o que esses tipos de ambientes geram em nós? Muitas pessoas são conduzidas pelo medo, pela condenação. Eu não quero ser julgado, eu tenho receio de mostrar o que pensa, medo de ser corrigido. Outras pessoas, por conta de situações que aconteceram na família, maus exemplos de caráter, vivem moldados por um sentimento de vergonha, às vezes até de culpa. Até mesmo violências sofridas, pessoas carregam culpas, que não são para ser carregadas. Dificuldade em confiar nas outras pessoas, solidão, isolamento, são tantas coisas que são geradas em nós. Dificuldade em se envolver, em amar, pessoas que têm uma raiva, uma indignação, uma irritação, uma tristeza ali, que são latentes. É só acontecer um gatilho, rapidinho, isso vem à tona. Mas o ambiente do reino de Deus, ele é diferente. A cultura do reino é graça. Vai comigo lá. A cultura do reino é perdão, é justiça divina, é compaixão. Então, à medida em que nós vamos entendendo como é o reino, nós precisamos fazer uma autoavaliação, e não só isso, eu estou falando aqui com várias pessoas que já caminham com Jesus faz muito tempo. Então, existe em nós a presença do reino de Deus, sim ou não? Então, nós temos a missão de refletir o reino através da nossa vida. Então, fazemos também uma avaliação, não somente daquilo que passou e o quanto nós fomos afetados por esses aspectos, mas nós fazemos também um autoexame, uma avaliação, enquanto que esse caráter do reino, essa cultura do reino dos céus está realmente em nós. O quanto que precisa crescer em nós, para que possamos multiplicar isso. A questão é o quanto que nós estamos transmitindo a cultura do reino dos céus através da nossa vida, a começar pela nossa casa, a começar pelo nosso relacionamento com Ele, a começar também nos ambientes em que vamos, que temos contato com pessoas, trabalho, escola, o quanto desse reino está fluindo através de nós. Então, a cultura do reino de Deus, o ambiente do reino de Deus, Romanos 14, 17, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus, ele se manifesta de uma forma poderosa. O quanto de alegria você tem transmitido? O que tem tirado a tua alegria? Se você faz parte do reino dos céus, então essa alegria que vem do Senhor, que é a nossa, a alegria do Senhor é nossa. Então essa alegria não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então nós temos uma fonte de alegria disponível para nós. A questão é que muitas vezes nós, por conta de não compreendermos adequadamente como é o reino dos céus, ou aquilo que já está disponível para nós, nós pautamos a nossa alegria baseado em algo que vem de fora para dentro. E a gente perde a oportunidade de buscar na fonte em Cristo
essa alegria, porque essa alegria já está em você. A justiça de Deus já está em você. A paz de Deus, que excede todo entendimento que acabamos de ler, já está disponível para você. Isso se constrói num relacionamento pessoal com Jesus, com o Espírito Santo. Essa é a tua realidade hoje, essa é a realidade do reino dos céus. Outro aspecto importante dentro dessa característica da cultura do reino da graça é a liberdade. Coloca 2 Coríntios 3,17. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então a liberdade faz parte de Deus. Isso responde, por exemplo, algumas pessoas perguntam, por que Deus já não acabou com o mal? Por que quando os anjos se rebelaram? Por que quando Lúcifer se lançou contra Deus? Por que ele não acabou com tudo? Porque Deus é um Deus que valoriza a liberdade. O que aconteceria se Deus aniquilasse o mal? Ou aqueles que começaram o mal? Todo mundo iria obedecer por medo. Eu não vou ficar fora da linha não, porque senão eu vou ser aniquilado. Então, a liberdade, o ambiente de liberdade é fundamental. E nós trazemos muitas coisas nas quais nós estamos presos e muitos relacionamentos que nós estamos envolvidos, nós temos dificuldade de fazer com que a liberdade flua, porque nós queremos que as outras pessoas façam aquilo que a gente quer. A gente quer que a esposa faça aquilo que a gente quer. A gente cria filhos, muitas vezes, não preparando eles para tomar as suas decisões em liberdade lá na frente. Muitas vezes os pais criam os filhos, porque tem que me obedecer aqui, e é um sistema de controle, e se não obedece, vem condenação, vem punição. A gente não percebe que nós estamos fazendo aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco. Então, crescer nessa mentalidade de liberdade, de justiça, de paz e alegria, é onde nós estamos indo. Crescendo na mentalidade do reino dos céus, na cultura do reino dos céus. Nem mesmo os anjos Deus obrigou a obedecerem ele. Judas caminhou com ele e quando foi trair, Jesus deu um beijo nele. Então, esse ambiente em que há liberdade, esse ambiente em que há responsabilidade, porque a responsabilidade caminha com a liberdade, nesse ambiente de liberdade e responsabilidade, nesse ambiente de graça, as pessoas podem crescer em maturidade. Você pode ser quem Deus planejou você para ser. E o que muitas vezes nos prende é o quê? São os grilhões, as cadeias, as formas de pensar, os argumentos, as formas, os padrões de pensamento que nós trouxemos da nossa cultura aqui da terra e que divergem da cultura do céu, e nós ficamos presos e não somos livres. E Deus quer que você seja livre. Diga, eu recebo. Deus quer que você entre num coração cheio de liberdade, que vive o melhor que Deus tem para você. Nesse campo de liberdade, as pessoas podem se desenvolver em maturidade nas divergências. Você é livre para errar. E se as pessoas erram com você, como que você lida com as pessoas? E se as pessoas frustram, se as expectativas que você tem, elas são decepcionantes. Como é que Deus olha para você? Isso é nos pequenos detalhes, gente. Eu vou trazer um detalhezinho. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Por exemplo, quer ver um detalhe? Na hora de criar os filhos. Quando o filho, você falou 1, 2, 3 vezes, o filho desobedeceu 1, 2, 3 vezes, obedeceu de novo. Como é que fica o teu coração? Que sentimentos que vem? Vamos lá, pais, me ajuda. Tá sendo gospel você. Quando o filho ali desobedece 3 vezes, você falou 1, 2, 3. Fala sério. Que primeiros sentimentos que vem? Tá. Raiva, indignação, o que mais? Você sente o quê? Capacidade, Desafiado, ótimo. O que mais?
afrontado. São esses primeiros sentimentos que vêm. A gente se sente afrontado, a nossa reputação é ferida. Como assim? Eu falei, você não me obedeceu. Já falei 3 vezes. Quantas vezes eu tenho que falar? E tal. Entende? Agora, imagina se Deus agisse assim com a gente. Estava fulminado. Obviamente, como eu falei, a liberdade ela caminha no campo de responsabilidade. Agora, quando nós entendemos isso, estamos preparando os nossos filhos para eles tomarem decisões lá na frente, decisões corretas, as quais eles venham caminhar debaixo da presença de Deus, tomar decisões acertadas. Então, o momento agora é um momento de treinamento dos nossos filhos. Então, não tem a ver com a gente. Por que a gente se sente ferido, indignado, acusado e tal? Porque, na verdade, aquela atitude de desobediência do filho, a gente volta para aquilo que a gente sente como a gente se sentiu ferido. Aquilo foi uma ofensa para nós. Já falamos sobre a ofensa. A gente se sente ofendido. Então, a gente perde o propósito pelo qual nós criamos os nossos filhos. E a gente vai lá e tem uma atitude, uma reação que não é da cultura dos céus. Não estou falando que não tem que corrigir, tem, mas tem a forma certa de corrigir. Ia ter seminário, dia 27, ia ter seminário, o Congresso de Pais. Eu vou adiar, vou dar mais uma preparada aí, porque a gente está com muita coisa na cabeça. Então, engraçado, eu faço seminário de pais, vem 15 pais. Tem um monte de pais, tem centenas de pais, vem só 15. Né? A gente treina essas coisas. Então, no momento em que há a desobediência, qual é a forma certa de corrigir, de abordar? Aonde a gente quer chegar quando nós estamos educando os nossos filhos? Então precisa ficar um radar ligado em como é a cultura do reino dos céus. Nós estamos preparando pessoas, futuros adultos, para enfrentarem um mundo e enfrentarem com o coração no lugar certo. Mas esse crescimento da presença de Deus vem no campo de liberdade. E é pela falta dessa consciência de liberdade, criar um ambiente de liberdade, que muitos filhos de pastores se desviam, muitos crentes. Eu criei meu filho na igreja há 700 anos, mas... não estou dizendo que é sempre assim, mas pode ajudar aos filhos não caminharem com Deus, porque vivem num campo de escravidão, um campo de religiosidade, em vez de liberdade no espírito. Aí vive aquela condenação, aquela punição o tempo inteiro. Então é muito diferente de você corrigir. Você corrige o quê? Para acertar o rumo. E falando a verdade, em amor. Tem momentos que tem que corrigir mais intensamente? Claro que sim. Então não é só, é só amor e tal, meu filhinho, vem cá, você está com vontade disso, então faz a sua vontade. Não é assim também. Enfim, fechando parênteses, eu estou dizendo, dando um exemplo, se nós não temos a consciência, a cultura do reino dos céus, nós temos uma facilidade de errar na educação dos nossos filhos. Temos uma facilidade de errar com as pessoas as quais nós lideramos no trabalho ou no relacionamento dentro de casa. A minha esposa, ela tem liberdade, mas muitas vezes eu quero, na minha carne, que ela seja como eu. Mas, o enigma dos casamentos é o seguinte, ela é um planeta ainda desconhecido em muitas coisas. Porque ela é diferente de mim. Então, sempre nós teremos diferenças. Agora, a forma como eu lido com as diferenças, com ela, vai determinar se vai descer ao céu ou se vai acionar o inferno. Então, conforme a gente vai entendendo essa dinâmica da cultura dos céus, de podermos aceitar o outro como é, de perdoarmos o outro de verdade, de entender que Deus é gracioso conosco e que o reino de Deus é graça, é compaixão, e trazer isso para os detalhes do nosso relacionamento, a gente vive debaixo da bênção de Deus. E muitas vezes a gente tem rachaduras no nosso campo espiritual e o inimigo tem acessos porque a gente negligencia pequenas coisas que a gente acha que são normais e não são. Então a gente precisa sempre estar lembrando, Espírito Santo, eu quero aprender como eu vou lidar nessa situação. E é engraçado, tem muita coisa que o Espírito Santo já falou através de seminário aqui, a gente abre e tudo mais. Vai ter jantar de casais, merchandising agora, propaganda, marketing. Jantar de casais, aí o pessoal vai lá o valorzinho vai ser, para um casal vai ser quase doado, né? Mas aí a pessoa paga mais caro em outro lugar e deixa de estar lá onde tu vai ser ensinado a trazer o céu para a terra no seu casamento.
Meu Deus! Então a gente precisa virar uma chave, meus irmãos, para podermos aprender e desenvolver maturidade nessa divergência, um caráter ensinável. Aleluia! Alô? Oi? Verifica lá, Silvia. O que foi isso? Foi um raio do céu? Foi uma confirmação? Aleluia! É, o negócio de casais. Hã? Meu Deus, coisa boa. Então já viram que é um sinal, né? É para você ir para o jantar de casais. Faça a inscrição hoje ainda, senão acaba lá a vaga. Então, num campo de liberdade, a gente corrige em amor, vai tratar em amor. A gente também abre um coração para ter um caráter ensinável. Crescer em responsabilidade saudável com as pessoas. Um coração voluntário para se entregar, se abrir a isso. Querer mais dessa presença. Outro ponto que eu quero abordar com vocês é que na terra, o segundo ponto, é que na terra se valoriza a pessoa conforme ela pode oferecer, ela pode realizar. É através do desempenho. Aqui na terra funciona assim. Se o filho está lá fazendo tudo bonitinho, é o melhor filho do mundo. Mas, se não está, meu Deus, eu desconfio, de onde saiu esse negócio? Né? Existem umas coisas assim. Lá no trabalho, na igreja, vamos falar da igreja. Meu Deus, a pessoa é uma benção, mas a pessoa fez uma coisinha que te desagradou, já não serve mais. Eu vou mudar de igreja. Sabe? Não. Os relacionamentos na terra são assim. E o que reina nesses ambientes? Crítica, imposição, rejeições, comparações, inveja. Meu Deus. Eu gosto de pegar no pé das mulheres, né? Só as mulheres, né? Aí a irmã entra com aquele sapato. Metida. Meu Deus. Nós, muitas vezes, nós somos, sem perceber, treinados nos relacionamentos que tivemos, a dar valor às pessoas mediante aquilo que elas podem trazer de benefício para nós. E existe uma dificuldade nas pessoas, em geral, de valorizar a outra pessoa, de honrar o que a outra pessoa carrega. Você sabe como é que é no reino dos céus? Sabe como é que é a cultura do reino dos céus? Vou mostrar para você um pouquinho. Mateus 3,17. O pai honra o filho. Nossa referência é o céu, sim ou não? O pai honra o filho, esse é meu filho amado. Pessoal que foi no retiro, já vou começar a espalhar isso para todo mundo, tá? Quando Deus olha para nós, como é que ele diz? Foi eu quem fiz. Sabe o pai quando olha para o filho? Foi eu que olha para a filha, foi eu quem fiz. É uma obra maravilhosa, né? Quando você olha, é isso aqui que Jesus está ouvindo do Pai. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, depende da tradução. Olha só, estamos aprendendo com o Pai e com o Filho. O que o Filho faz? João 5,19. O Filho honra o Pai. Ele nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. A gente vê João 15,26. Jesus honrando o Espírito, e o Espírito aponta para o Filho e para o Pai. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês, Jesus está falando, da parte do Pai, olha o relacionamento, o Espírito da verdade, olha só, o Espírito da verdade, está exaltando o Espírito, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Consegue compreender essa dinâmica, essa cultura do reino dos céus maravilhosa? Agora você imagina aqui na terra, dentro de casa, na igreja, nos ambientes em que você estiver, cada vez mais nós estivermos imersos numa cultura em que um valoriza o que o outro carrega, reafirmando os dons, os talentos, estimulando, encorajando,
edificando. Essa é a cultura da profecia no Novo Testamento. Edificar, animar, consolar. Ambientes em que nós encontramos não bajulação. Não é bajulação, é o quê? É reconhecer, é honrar um ao outro. A tendência do mundo é o quê? É ver os erros, é criticar, é apontar, é inveja, é comparar. Ei, você carrega tesouros da parte de Deus. Talvez você saiba muito pouco do que você ainda carrega, mas eu quero dizer que à medida que você vai crescendo nessa identidade em Cristo, você vai vendo que tem um baú de tesouros inesgotável na sua vida, e Deus quer trazer os tesouros para fora. Essa é a realidade, gente. A nossa caminhada com Deus é além do nosso entendimento. Deus tem caminhos maiores que os nossos, e Ele colocou coisas que você hoje não sabe. Em 2026 tem coisa dentro de você que você não sabe, eu tenho certeza disso. E você vai descobrindo essas bênçãos, essa graça de Deus, à medida que você vai se relacionando com Ele, vai crescendo, vai avançando na sua vida em relacionamento com Ele. Por quê? Porque tem coisas que você só vai receber no momento que você tiver condições de receber. Porque tem bênção que não dá para receber agora, senão está arriscado a bênção virar maldição. Isso acontece. E Deus é tão bom que Ele já te honrou. Eu vou falar para vocês algo aqui, que nos momentos em que eu me encontro ou triste, ou decepcionado, ou vem aqueles talvez sentimentos de será, estou falando relacionado a mim. E aí eu lembro o seguinte, eu aciono uma palavra. Ei, Jesus se entregou por mim. Ele se deixou levar na cruz por amor a mim. Que amor é esse? É uma expressão de honra muito grande, que eu não posso negligenciar. Coloca o próximo lá. E a gente vê isso em 1 João 3,16, que fala que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você está refletindo a cultura do céu através de você? Filipenses 2, ali você vê Paulo falando que Jesus ele veio e se amoldou à forma humana. Mesmo tendo a divindade, ele se amoldou à forma humana, 2,5 de Filipenses. E ele então nos honrou com a sua presença. Ele não precisava fazer isso, eu falei isso lá no retiro. Meu Deus, Deus não precisava fazer a nova aliança. A gente poderia ainda estar vivendo a antiga aliança. E seria pelas regras. Cumpriu, tá ok. Não cumpriu, tá fora. Mas o que Deus fez? Não precisa mais. Ele se entregou no nosso lugar. Então não tem mais condenação sobre você. Você está em Cristo, não há mais condenação. O mundo espiritual não tem legalidade contra você, se você está caminhando com Ele, obviamente. Agora, Ele nos honrou com a sua presença e mais ainda, com a sua entrega total. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Conforme você vai descobrindo o valor que você tem para Deus, esse negócio vai ampliando, o entendimento vai se enraizando em você, aí você começa a dar mais valor por aquilo que Ele fez por você. Você entende quem você é, e isso muda toda a forma de lidar com tudo na sua vida, com você mesmo e com as pessoas. É por isso que Jesus fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente aprende a amar a Deus, busca a Deus, a gente vai entendendo quem a gente é, a gente vai entendendo o valor que a gente tem para Ele, vai entendendo quem a gente é no mundo do Espírito, quem é no mundo natural, entendendo que nós temos uma missão aqui, que nós temos uma identidade nova sendo formada por Ele, que nós somos filhos e filhas de Deus. Isso muda as nossas decisões, muda a perspectiva pelas quais nós enxergamos a terra e as pessoas. Então nós começamos a trazer a cultura do reino dos céus, à medida que vamos experimentando, vamos trazendo para os nossos relacionamentos. E o céu começa a se manifestar sobre a nossa vida. Aí vem milagre, vem mover do Espírito, vem portas abertas, vem tudo os planos de paz e não de mal que Deus tem. Os caminhos maiores que Ele tem, Ele começa a revelar. E aí o Espírito Santo, porque Ele vem e revela, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo protege. Ele alerta, Ele mostra, e aí vem cura. E vem libertação, e vem unção, e vem porta aberta, vem inimigo, tu nem sabe, Deus já expulsou de lado. Tem uns que Ele quer te ensinar a vencer, e Ele te dá
armas espirituais para você aprender a vencer. E você vai aprendendo, crescendo em habilidade a usar essas armas espirituais. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Vencendo, 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 vencendo. Mas o ambiente de crescimento disso é um ambiente de honra mútua. Começa nos pequenos detalhes. Honre as pessoas que estão ao seu redor. Cada vez menos enxergue os defeitos e as limitações. Abre os olhos para enxergar as virtudes nas pessoas. E expresse. Você vai ver como que Deus vai fluir através da sua vida. Expresse. Não guarda para você não. Fala, elogie, agradeça. No grupo de crescimento, agradeça o seu mobilizador, agradeça os seus irmãos, agradeça o seu patrão. Ah, mas o meu patrão, tu não conhece meu patrão, Sérgio. Meu patrão é uma carne de pescoço, mas agradece pelo emprego. Honre. Agradeça no supermercado. Agradeça a pessoa que está fazendo o serviço ali na sua empresa. Honre. Deixa esse espírito de honra fluir através de você. Tem tesouros que estão em você, que Deus já inseriu, são bem específicos, e eles precisam ser descobertos, precisam ser lapidados pelo Espírito Santo. E esse ambiente de honra empodera a gente. E eu vou dizer para vocês, nós já começamos a crescer nisso e vamos crescer muito mais. Eu tenho um pacto de vida. Estou aqui para isso. Se prepara. Enquanto eu estiver aqui como pastor, vocês vão ser estimulados a crescer nisso. Vão ser ensinados, vão ser instruídos, vão ser... Não tem outra coisa para fazer mais nesse mundo aqui. E por último, as famílias aqui na Terra têm falta de proteção, limitação no amor, são ineficientes no cuidado, nas relações afetivas. Os ambientes aqui na Terra são conduzidos por escassez, por desprezo, isolamento, abandono. Cada um aqui tem uma história. Isso vai gerando nas pessoas necessidade de aprovação. Vai gerando nas pessoas carência afetiva. As nossas carências afetivas nos levam a tomar decisões irracionais. Esse tipo de ambiente faz com que as pessoas não se sintam boas o suficiente. Outras pessoas têm uma sequela diferente. Por terem experimentado a necessidade de terem que se virar, acabaram sendo autossuficientes, voltadas para si mesmas, vivem na defensiva, reagem com ofensividade quando são ofendidas ou alguma coisa pode vir tirar aquilo que ela tem, presas ao dinheiro, presas ao trabalho, até mesmo presas em alguns relacionamentos abusivos, por conta da carência afetiva. O medo vai governando as decisões. E tem outras pessoas que tiveram relacionamentos. Ah, não, a minha mãe e meu pai fazia tudo que eu queria. E hoje nós estamos vendo uma geração de adultos infantilizados. Eu converso com vários gestores, administradores e tal. Hoje, tem vários aqui. É ou não é uma geração complicada para se contratar? Porque as pessoas são frágeis emocionalmente e não sabem receber um não. Ah, não é desse jeito? Vamos embora. Toma, dá conta. Ainda mais nessa região aqui que sobra emprego. As pessoas não sabem, fulano, não está legal. Ah, poxa, ainda bem que isso não acontece aqui no IBG Music, né? Não acontece mesmo não, porque a gente tem trabalhado essa questão do feedback, do coração ensinável e tudo mais. Mas vamos supor, o Elton, cara, tá tocando a nota errada, tá tocando no ritmo errado. Jenny, saiu do tom. Aí a pessoa que tem alguma fragilidade no coração, já vai se sentir ofendido. E já tem algumas reações complicadas. Isso significa que tem sintomas, tem situações que precisam ser curadas aí dentro.
Se tem algumas reações que não são espirituais, tem coisas a serem curadas aí dentro. E a pessoa precisa entender isso, desarmar da autoproteção e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Gente, me ajuda, me perdoa porque eu agi errado. Esposa, me perdoa. Marido, me perdoa. Ah, mas eu estou certo, Sérgio. Aquilo que eu falei que fiquei indignado, eu estou certo. Tá, mas você partiu de uma coisa certa e agiu de forma errada? Aí você se tornou errado igual aquele que você acha que está errado. E aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete. E o pecado, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aí a gente, de uma coisa que a gente acha que está certo, a gente faz algo errado, cria um afastamento de Deus e sai debaixo da bênção. Isso é no trabalho, é nas pequenas coisas, é no trânsito, é na igreja, no ministério. Meu Deus, não ficou bom, a música não ficou legal. Aí o pessoal, poxa vida, eu vim ensaiar tão cedo, eu não sei o que, me esforcei tanto, ensaiar em casa e tal. Meu Deus, o pastor falou que não ficou bom. Ah, o salgadinho na cantina não ficou legal. Alguém chegou e reclamou, está meio queimado. Faltou sal. Uma vez colocaram açúcar em vez de sal no pastel. Pode acontecer. E a gente está tudo certo, gente. Vamos dar risada. Ah, não, mas eu paguei pelo pastel. Sabe, pessoas com um coração... Tem tanta coisa, poderia gastar um tempão, mas vamos para o final aqui, porque... nós precisamos, gente, preste atenção. Onde é que Deus quer nos levar? A nós ficarmos mais atentos. Parece ser uma coisa simples, gente, mas eu vou dizer coisa para vocês. Meu Deus, família em Deus. Quando a gente fala de família, a gente fala de relacionamento, gente. Nós estarmos atentos à nossa maior referência. O nosso Deus é referência, o relacionamento do céu é referência. Então, a palavra de Deus nos dá os parâmetros de nós trazermos o céu para a terra nos pequenos detalhes, no dia a dia. Você vê assim, num ambiente que está todo mundo buscando a Deus, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas que temos dificuldades, limitações. Aí a gente vai lá, no grupo de crescimento, no ministério, se a gente tem dificuldade de agir de forma espiritual nesse ambiente, que está todo mundo buscando a Deus, é derrota certa nos outros ambientes, é caminhar fora do propósito de Deus. Agora, se nós estivermos mais antenados, ligados, cara, eu estou aqui para viver essa graça de Deus, é propósito original, desde Gênesis 1. Eu quero viver o céu aqui na terra, Jesus me ensinou a orar. Então, Senhor, me transforma, eu quero crescer em valorizar como o Senhor valoriza. Como o Pai, Filho e Espírito Santo valorizam, honrar as pessoas, virar esse coração. Eu quero aprender a criar esse ambiente dentro da minha casa, nos ambientes que eu vou, não importa se as pessoas correspondem ou não, eu vou fazer a minha parte porque eu carrego o céu comigo. Então, nos meus ambientes de influência, se o meu ambiente de influência do meu trabalho é a minha mesa, entrou perto da minha mesa, vai ser atingido por um anjo, meu. E eu vou atingir com o amor de Deus. Se meu ambiente de influência, sei lá, é a máquina lá, chegou perto, já era, vai ser atingido pelo céu. Em nome de Jesus. E outra coisa, você entrou no ambiente, preste atenção quem você é. Filho, filha de Deus, você está entrando no ambiente. Meu Deus, o mundo espiritual é assim. Se você está na plenitude de Deus, está buscando a presença de Deus, sabe o que acontece quando você entra num lugar? Pode estar assim, um monte de capetado, o que for. Você está entrando, e os demônios estão assim. Chegou luz no lugar. E aí tem filho e filha de Deus que fala assim, ó, ai meu Deus, eu não, meu Deus. Aí vem uma macumba lá na esquina. Ai meu Deus, é macumba. Ai, tem medo da macumba? Ah, pelo amor de Deus, a macumba que tem que ter medo de você. Porque você tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meu Deus, botaram uma macumba na esquina da minha rua, na outra casa que eu morava. Aí a Rose falou pra mim, Sérgio, tu viu lá? Eu falei, não vi não, mas vou lá. Cadê a Rose? Aí, né, Rose, lembra disso? Meu Deus, eu falei, na minha rua aqui, mas não, aqui na minha rua não. Aí eu fui lá, já repreendi coisa lá e tal, e já virei aquela macumba de cabeça para baixo, e aquele negócio oferenda lá, aqui não, em nome de Jesus, sai de reto, Satanás. Aqui não, aqui quem reina é o Senhor Jesus, eu estou aqui em nome dele.
Ano passado, jogaram... Tá eu na Paula lá, em Navegante, tá lá no nosso empreendimento lá. Daqui a pouco um monte de pipoca na rua. Quem viu essa história que a gente fez essa postagem? Meu, a galera consegue... Mas tem a galera que não segue a gente lá. Compartilha e tal. Um monte de pipoca de ponta a ponta na rua, uma rua que tem 1 quilômetro ou mais. Na Paula VI, tu viu lá? Fui lá ver. Mas que afronta, cara. Aqui não, já peguei, taquei a mão no óleo. Falei, vem cá, no nome de Jesus, eu fui lá, já comecei. Aí já ungi nosso terreno e tal. Aí tem o terreno do lado, é da mãe de um irmão nosso, que é de uma igreja lá. Eu falei, vou ungir aqui também. Aí eu ungi lá também. E o prédio lá, o terreno do lado é vazio. O prédio é de um outro irmão de uma outra igreja. Vou ungir também. E depois só mandei mensagem avisando, tem lá um óleo lá, não é macumba não, foi eu. Macumba é a pipoca. Fui lá, ungi e tal, em nome de Jesus, coisa arada e tal. Deu 10 minutos. 2 casas depois, veio um caminhão, estourou o fio. Bateu no poste, arrancou o fio do poste, acabou a energia da casa de lá para lá. Eu falei, olha só, cara, coisa do inferno mesmo. Movimento espiritual. Então o mundo espiritual é mais palpável do que você imagina. E óbvio que o inimigo está todo o tempo tentando o diabo é sujo. Mas é sujo faz tempo. Mas você é limpinho, é luz. Então bota essa sujeira, vai embora, nem chega perto em nome de Jesus. Você faz parte desse reino dos céus, Então, se a posse dessa autoridade que você já tem, se é para Jesus, vai forte, vai lá. Aleluia! É cultura dos céus. Então, aciona esse radar espiritual, pelo amor de Deus. Porque você é do céu, não é da terra. E esse Pai maravilhoso, Ele é amor. Então, em todos os ambientes que você está, esse amor, passa lá, esse amor de Deus vai fluir através de você. Proteção, cuidado com as pessoas. E mais ainda, além de você ser transformado, Sérgio, mas eu nunca recebi amor do meu pai, da minha mãe, eu tenho dificuldade de dar. Mas você é nova criatura em Cristo, então você vai aprender a amar, a abraçar, a beijar, a dizer que ama. A minha esposa tinha dificuldade de expressar carinho. Ela vem crescendo assim, tremendamente. Tremendamente, eu vejo que ela vem crescendo. Por quê? Porque tem foco, porque vem importância. Eu não gostava de fazer comida, eu fiz lá um arroz, um frango, que usava desse dia para poder amar ela. Postei lá, que acompanhou, experimentou, viu o milagre. Deus do céu. Estou começando a gostar desse negócio de cozinhar. Estou começando a gostar. Deu resultado bom. E eu falei para ela, aí eu já dei um atalho. Amor, estimula mais. Tu gostou, amor? Ela, gostei, tá? Primeiro falou meio assim, normal. Aí a gente é inteligente. Em vez de ficar, poxa, eu fiz lá, eu me esforcei tanto. E ela falou, eu gostei, achei uma benção e tal, algo muito bom. Aí fica magoadinho. Não, eu falei, amor, dá mais uma elogiada para dar uma estimulada no rapaz. Amor, eu gostei. Beleza. Gostou mesmo? Tava saboroso o meu arrozinho? Tava no ponto. Fiz lá uma mesa, arroz, frango, salada. Olha só, né? Fiz o arroz bem temperado e tal. O frango comprei pronto. Salada peguei da marmita e tal. Fiz um almoço, coisa mais maravilhosa. Vai se virando com o recurso que tem. E aí vai. É mais um passo. A próxima vez eu vou fazer uma carne. Arroz é carne. Você não sabe, isso é um Golias. Era um Golias, agora virou um anãozinho. Em nome de Jesus. E aí essa dinâmica de amor, de expressar cuidado, valorização, isso tem que ser na igreja, na sua casa, é no trabalho. Mas no trabalho ninguém merece, mas tu também não merece, Deus te ama. Então, faz um... Ixi, Jesus, missão para essa semana para todo mundo. Diga, eu recebo, sem saber o que é. Em nome de Jesus. Você vai elogiar e vai agradecer, sei lá o quê, a pessoa mais carne de pescoço que você conhece. Meu Deus, essa foi do céu agora. Meu Deus. O negócio está quente aqui. Você vai mirar alguém essa semana, aquela pessoa carne de pescoço, você quer passar do outro lado da rua,
e você vai lá e vai falar, ô querido, Deus abençoe, ô você é uma benção, ô você, pô, tu faz um trabalho legal aí, né? Você está por dentro assim, meu Deus, mas você vai deixar o Espírito vir, o Espírito de amor, e vai falar, cara, tu faz um trabalho legal, olha uma coisa boa que tem na pessoa. Sérgio, mas essa pessoa não tem coisa boa não, alguma coisa tem. Hã? Nem que seja a cor dos olhos. Ou essa parte branca dos teus olhos é interessante. Elogia, acha alguma coisa. É teste para você. Manda um WhatsApp para alguém. Agora facilitou para um monte de gente, né? Não, mas se você tem, está com essa pessoa muitas vezes presencialmente, faça presencialmente. Escolhe a melhor parte. Se não der, outra pessoa de outro planeta, de outro estado, de outro lugar, manda mensagem, tá? Aí beleza. Mas não deixa de fazer não. Essa semana, em jejum e oração, vai ter crescimento espiritual, hein? Vai ter romper, olha que vai vir céu na terra. Em nome de Jesus. Coloca o último slide lá para a gente fechar. Nesses ambientes em que nós crescemos, nessa cultura do céu, aqui na terra, virando a chave em nós, mudando a forma de enxergar, de se relacionar, trazendo isso, valorizando não pelo que a pessoa produz, mas por quem ela é. À medida que nós vamos crescendo e vamos valorizando os outros, se não fez aquilo que tu espera, você ama a si mesmo, e você tem graça, cresce em graça, compaixão, perdão, seja livre. A pessoa também é livre para errar, você também é livre para errar, e se errar, perdoa, ajuda a pessoa a não errar. E se a pessoa é casca grossa, se é coração duro, está tudo certo. Deus ama a si mesmo. Porque me ama assim também. É nesse coração que a gente cresce na bênção de Deus. E vem cada vez mais do céu na terra. Esses ambientes em que nós crescemos em ver o que Deus tem. Eu vou dar uma outra missão para vocês agora. Meu Deus. Pega, fala aí, recebo. Essa é mais fácil. Essa é mais fácil. Vamos lá. Você vai pegar, missão 1, pegar a pessoa mais carne de pescoço, osso duro de roer, e vai elogiar, vai abençoar. Segunda missão. Faz, gente, faz. Segunda missão. Essa é fácil. Pega uma ou mais pessoas e revele um tesouro que ela tem. Cara, muito obrigado porque você me abençoa quando você canta. E Deus já falou muito comigo através da sua vida. Muito obrigado, Rosane, por aquele bolo de chocolate maravilhoso, chocolate morango. Meu Deus. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Porque hoje tu não apareceu, ninguém lembrou de ti, porque ficou tudo redondo no som. Muito obrigado pela tua disponibilidade, cara. Tu é uma benção. Tudo isso resultou em bênção para mim. Obrigado pelo abraço maravilhoso que você me deu. Obrigado, Deus te abençoe. Faça isso essa semana. Mas é para revelar um tesouro que a pessoa tem. Você sabia que em ambiente de honra nós somos alavancados naquilo que Deus tem como propósito para nós? Às vezes a gente precisa ouvir uma coisa de alguém. Pode mudar toda a nossa trajetória. Amém? Que você possa crescer cada vez mais como família de Deus. E trazendo essa influência, levando outras pessoas a conhecerem esse Cristo maravilhoso que transforma. E você sendo o instrumento de Deus para apontar os teus irmãos e as pessoas que não conhecem Jesus no caminho de ser família de Deus. Amém? Vamos orar agora? Vamos lá, vamos orar.